amigos, depois de decorrer alguns dias, retornamos a essa linda praia de Conceição, na cidade do Paulista, no estado de Pernambuco, aqui no Brasil, para retornarmos a nosso diálogo através do vídeo, que tem se estendido essa mensagem não só no Brasil e por outros rincões do planeta. Hoje o nosso tema que temos para apresentá-lo a voz é muito importante. Tem como título Caiu Babilônia. Mas que Babilônia caiu? A Babilônia monumento cidade ou a Babilônia nos seus atos de vida cotidiana no passado ou a Babilônia hoje no presente? Alguém pode pensar, e hoje existe uma Babilônia? Não. Uma Babilônia física, monumento, cidade, não. Mas atitudes pelas quais e procedimentos de povos pelas quais eram efetuados nos dias de Babilônia, as gerações de hoje está praticando não só os mesmos, mas tem sido mais ousada, mais atrevida em fazer os mesmos pecados que se fazia no passado. Quando eu digo a humanidade, eu não digo como todos, aqueles que estão praticando. Aí está isento aqueles que não estão praticando, né? Bom, caiu a Babilônia, mas é nós que devemos dizer que caiu ou aquele que teve a visão lá no passado do futuro que é hoje o presente, viu ela cair? A mesma coisa, na visão ele viu a Babilônia caindo, e no presente nós afirmamos que ela já começou a cair. Ela está caindo em todos os povos ou em pessoas que já estão abdicando atos do pecado da Babilônia? Bem verdade, pessoas que estão abdicando a prática Babilônia do passado também está hoje dizendo que ela está caindo. Ela está caindo. Ela não caiu totalmente, mas ela está caindo. Quando ele deu o grito, caiu Babilônia, que ele viu quando ela caiu pela primeira vez na profecia. Hoje nós estamos vendo que ela está caindo hoje nos seus atos de pecado. Toda vez que uma pessoa é levada ao esclarecimento da luz da verdade presente, e que entende o verdadeiro propósito em vossa vida para se adequar a uma vida diferente das quais é praticado pelos atos da Babilônia, então na vida dessa pessoa já começou a cair Babilônia. Você quer saber quando é que Babilônia cai na sua vida? É quando você deixa de praticar a crença em nome de Jesus Cristo, em nome de Yahushua, de Yeshua, de Yehoshua e outros nomes de divindade que tem no planeta. Então nesse momento Babilônia perde mais um dos seus filiados a ela nessas práticas de pecado e dessas crenças. Não quer dizer que ele ainda não continua praticando alguns atos que a Babilônia pratica, mas na proporção que ele vai abdicando os pecados dela, ela está caindo cada vez. Cai quando ele não passa a crer e cai quando ele toma a decisão ao batismo, porque ele tira o nome anterior da qual ele foi batizado, principalmente tratando de cristãos ocidentais. Mas vamos ler a narrativa na escritura a respeito de Babilônia. Ele diz, Babilônia, capítulo 14 e o versículo 8, ele diz: E outro espírito seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela cidade, que todas as nações deu de beber do vinho da ira e da sua prostituição. Quer dizer, todos os atos que pessoas praticam, que não estão condizentes à vontade do eterno Criador e do seu Filho, então Babilônia está caindo e vai continuar caindo. A abstinência de pecado significa a queda de Babilônia. Lembre bem, a abstinência de pecado, a abstinência de prática que Babilônia faz é queda de Babilônia. Agora veja uma coisa interessante ainda, no livro de Isaías capítulo 24, versículo 5. Uma narrativa muito interessante. Isaías 24 e o versículo 5. Vamos ver interessante o que está aqui. Na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, viola os estatutos e quebra a aliança. Aí eu pergunto aos meus amigos que têm acompanhado os vídeos, isso não é ato de Babilônia? Quem está praticando hoje, dizendo que a lei já passou,
que não é necessário estar pela graça e não é necessário mais a obediência à lei. Então esse é babilônico na sua prática cotidiana. Então, se não quiser ficar rolado sobre os pecados babilônicos, pare para fazer uma reflexão no que está fazendo, não só verbalizada, mas praticada, para que não possa incorrer no futuro sem continuar sendo enquadrado na desobediência às leis, estatutos e mandamentos do Criador. Então essas pessoas que estão praticando estão ainda dentro de Babilônia. Para sair de Babilônia é necessário que observe a guarda dos mandamentos. Vamos recapitular mais uma vez o que ele diz. Na verdade a terra, essa terra é a Babilônia, está contaminada por causa dos seus moradores. O que eles estão fazendo de errado? Porquanto transgride as leis, viola os estatutos e quebra a aliança eterna. Então vocês sabem o que é a aliança eterna? É o decálogo, aquele que foi lavrado em pedra pelo homem, é escrito pelo dedo do Criador e foi dado a ele. É o memorial eterno que foi estabelecido desde a criação deste mundo, até das ordens que antes não eram caídas, e eles caíram violando esses mandamentos. Meus amigos, é a hora de vocês examinar as Escrituras. Examine a Escritura, porque só nela tem a verdade. Não examinei a Bíblia está toda, ela é mentira, toda ela é o erro. Quando alguém lhe chamar para ler a Bíblia, não queira, diga eu quero ler as Escrituras, porém não a Bíblia, que a Bíblia é o erro. Mas continuando nossa linda palestra nessa tarde, nessa cidade, nós vamos ver o comentário do Evangelho de Mateus, capítulo 23 e o versículo 27. Vamos ver o que diz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente sepulcro caiado, porque por fora realmente parece formoso, mas interiormente cheio de ossos de morte, toda imundícia. As pessoas hoje, muitas das pessoas são hipócritas, são escribas, são fariseus, e muitas deles estão na sua alcova, reunida, exaltando, gritando alto, dizendo que está chamando as bênçãos do Criador, mas estão violando as leis e estatutos do Criador. Então esses são sepulcro caiado. Esses que têm aparência de piedade, devem vocês fugir dele. Esses que só querem pegar o soldo do dinheiro de vocês, olha para o salário de vocês, acumula fortuna e enche o estômago, não só seu e de sua família, dos seus filhos, dos seus parentescos, banca luxúria com o dinheiro do vosso salário. Fugir dessas alcovas cheias de pecado. Continuando, meus amigos, a epístola de 2 Timóteo tem mensagem grandiosa para essa tarde, para mim que estou narrando essa mensagem, para vós também que hão de acompanhar essa mensagem enquanto estiver fazendo a revisão do vídeo. Está escrito uma mensagem tão poderosa lá em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 5, veja o que diz aqui. Tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, foge também desses. Quem são eles, meu? É esses que se apresentam muito bonito, bem perfumado, bem vestido, anda nas suas carruagens, anda nos seus carros de luxo, entendeu? Convidai a eles para ouvir a mensagem, porque eles só têm aparência de piedade. Esses que viu contando nos dedos, olha para esses que estão contando nos dedos, pensa nos dedos, lembrai do que eu estou dizendo. Muitos já estão contando nos dedos as bênçãos que ele recebe, mas o que é bênção para ele é dinheiro, é palácio, é carruagem, é tudo isso, roupas finas, entendeu? Círculo de amizade daqueles que têm fortuna nas suas caixas fortes. Vai fugir deles. Eles não te amam. Eles não te amam. Nunca te amaram e nunca hão de te amar. São vilões. São cães devoradores. São cães devoradores. Ele quer o teu dinheiro. Ele quer o teu soldo. Ele quer o teu salário. Entendeu? Fazem palácios bonitos,
a custo para colocar vocês lá, para vocês ficar pasmados, admirados para as paredes. Lembrai do templo do passado, quando alguns perguntaram ao Salvador: Rabi, que lindo palácio. Ele disse: porém não ficarão pedra sobre pedra ser derrubado, pois os vossos palácios um dia hão de cair também, que está profetizado, toda obra feita pela mão do homem um dia será derrubada. Não ficar encantado pelas palavras bonitas que eles falam. Um dia eles vão perecer, vós também hão de perecer, vós hão de morrer, mas que morram na graça, no conhecimento da verdade e obediência. Aqui nós colocamos o seguinte, uma pergunta muito interessante. Quando começou a queda de Babilônia em nossos dias atuais? Caiu na vida deles ou cai na minha vida? Caiu na vida deles? Não, na deles não caíram. Poderão ainda cair, mas pode cair na sua vida. Comece hoje a negar Jesus Cristo como seu Salvador. Comece hoje a negar Yahushua como seu Salvador. Comece hoje a negar Yehoshua como seu Salvador. Comece hoje a negar essas santidades, essas divindades, centenas de divindades aí, como portador e mediador de vocês. Aí sim Babilônia começa a cair, entendeu? Mas vamos ver o Apocalipse. Vamos ver o Apocalipse, capítulo 18, que é muito interessante hoje nesta tarde. O Apocalipse capítulo 18, verso 1, tem uma resposta muito interessante para nós. Sabe por quê? Porque se você bem analisar essa passagem de Apocalipse 18, verso 1, você vai ver uma resposta muito interessante nessa tarde. Pense bem, não esqueça. Ele diz assim, olha, vê o título que diz lá: Anúncio da queda de Babilônia. Veja o que acontece. O jornaleiro que traz o jornal, ele traz notícia boa ou notícia ruim? Todas as notícias são ruins. O jornaleiro não traz notícia boa. E ele se alegra de trazer a notícia ruim. Mas vamos ver. Vê o que ele diz aqui. Depois dessas coisas, vi descer do céu um espírito que tinha grande autoridade, e a terra iluminou com a sua glória. Aí eu te pergunto, essa notícia é boa ou é ruim? Essa notícia é boa ou é ruim? É boa, meus amigos, é boa. Esse jornaleiro é um ser espiritual que está trazendo notícia boa. Sabe por quê? Porque em outros tempos não veio um espírito para iluminar toda a terra. Aí alguém pergunta: quem é esse espírito? É um Revavihê que trouxe a mensagem para esse presente, para mim, para vós, para um esclarecimento verdadeiro do que é a verdade para esta época. É a chamada chuva serôdia. Vós estão sendo chamados para conhecer a chuva serôdia, não para vê-lo com os olhos, mas não só para vê-lo, mas testemunhar e para se envolver nessa causa da chuva serôdia, tomar parte nela, ser membro dela, preparando e levando ao outro conhecimento da verdade para se preparar, para se adequar às verdades celestiais que aguardam dos mandamentos. Os mandamentos não faz você salvo, mas não haverá salvo sem guarda de mandamentos. Se você observa os mandamentos, porque o Espírito da verdade fez você entender. Leve esse conhecimento, vós que já conhecem, a outros, para que outros possam vir e também usufruir dessas bênçãos nesse momento, para poder, no futuro, ser também incluído naqueles que hão de morar na terra celestial, entendeu? Olha, vê o seguinte: depois dessas coisas, diz o profeta, vi descer do céu um outro Espírito que tinha grande autoridade, e a terra iluminou com a sua glória. É a mensagem celestial que vai envolver, já está envolvendo muitas pessoas nos ricões dessa terra. E você também é convidado. Não perca essa oportunidade antes que morra. Mas continuando, veja o que diz aqui um comentário muito interessante para vocês. Hoje voltam a praticar os pecados dos sodomitas, não é verdade? Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Era macho com macho e fêmea com fêmea. Está se praticando hoje uma libertinagem e ainda quer que vós fiquem com os olhos fechados, entendeu? Eu pergunto, no princípio da criação, o Criador colocou macho com macho ou fêmea com fêmea. Colocou um casal e diz: cresceis e multiplicai. Não tomai parte
no conselho dos ímpios, dos pecadores, porque vocês estarão pecando mais e perdendo a oportunidade de serem salvos. Olha, veja o seguinte, hoje volta a praticar os pecados dos sodomitas, do qual o Revaver teve complacência do seu servo Ló no passado. Fez-se tirar Ló para que não participasse, não só ele, mas sua família não participasse daqueles pecados que hoje no presente são os mesmos. Vamos ver o que cita a narrativa aqui, em Levítico 10:10. O que diz aqui? Para fazer diferença entre santos e profanos, entre imundo e límpio. Então nós sabemos hoje quem é o profano. Continua praticando a prática do pecado. Quem é o justo? E o que pratica a justiça. Então aquele que pratica a justiça, continue praticando a justiça. Deixai o profano praticar a sua profanação. Se não quer participar do que é certo, deixe para lá. Não tomai, não entrar em conflito com ele, não permitai que ele possa influenciar nas vossas vidas, querendo mudar de pensamento e de propósito. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai terminar continuando na prática do pecado, porque o pecado só destrói a nossa personalidade, o nosso caráter. Algum de vós presente quer fazer alguma pergunta? Essa oportunidade, os que estão presentes. Se quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui pronto para ouvir a pergunta de vós. Algum de vós quer fazer alguma pergunta? Pode formular pergunta a respeito dos dias atuais. Mas se não tem, eu quero continuar dizendo o seguinte. No Jeremias, no livro do Jeremias 31, e versículo 36 a 38, vamos ver o que é que o profeta Jeremias está dizendo aqui para nós nessa tarde. Olha, Jeremias 31 e o capítulo 36 até o 38, olha o que é que ele diz aqui. Ele diz assim: se desviarem essas ordenanças diante de mim, diz o Criador, Revaver, deixarei também de ser também de semente de Israel, para ser uma nação diante de mim, para sempre. Aí eu pergunto a vocês, quando ele fez essa promessa no passado, estava de pé. Mas eu pergunto, Israel está aí, está permanecendo firmemente na promessa Salvador? Pois se eles se mudaram, então o Criador mudou. O Criador não está com ele como nação, mas está como indivíduo, não só com ele, como qualquer um de nós. Então essa é a hora da gente pensar direitinho. No verso 36, 37, vamos ver o que ele diz. Assim disse ele: se puderes ser medir os céus para cima e sondar os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizer diante de mim. Mas eu pergunto, até quando ele afirmaria isso? Quando Israel estava em obediência ou em desobediência? Eu pergunto, qual é o pai que se agrada de seu filho viver penitentemente em desobediência? Nenhum. Então, se eles se desviaram do caminho da verdade, então o Criador não está com ele, não está apoiando os pecados dele. Que aí seria o Criador o quê? Mentiroso? Não, ele não está apoiando os pecados de Israel. Israel está em pecado, então eles continuam em pecado, porque é a prática que eles estão fazendo. Vamos para o verso 38. Ele diz: eis que dias vem, diz o Revaver, em que a cidade será reedificada para o Revaver, e a torre de Hananel até a porta da esquina. Isso foi mensagem do passado. Tem alguma torre para ser reedificada hoje? Muitas coisas aqui foram propósitos feitos por ele. Mas eu quero dizer, o fiel, permanecendo fiel, esse porém receberá o galardão da eternidade. Hoje, como indivíduo, aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Tem uma pergunta para formular. Irmão, eu queria fazer uma pergunta excelente. Se a fé que nós devemos ter no Criador se importa entre ouro e brilhante, ou só buscar a fé e o amor do verdadeiro Criador Revaver aí? Bom, você sabe que a fé é o princípio da decisão, mas nem toda fé é verdadeira, está baseada na verdade. Mas quando a fé é genuinamente firmada no Revaver, as demais coisas o próprio Revaver dará clareza e entendimento. Então,
Verdade não é ouro nem prata. Verdade não é dinheiro. Verdade não é saúde. Verdade não é emprego. Verdade não é prosperidade. Verdade é obediência aos mandamentos. Não adianta você estar abastecido a sua dispensa de muito alimento, mas quebrando o mandamento, violando o calendário do Criador. Hoje nós estamos reunidos no 7º dia, enquanto muitos estão aí trabalhando e quebrando os mandamentos. E amanhã ele pode dizer para você, não, mas a minha dispensa está cheia. Mas são fruto da desobediência e do pecado. Não queira esse alimento ganhado de maneira desonesta. Esse é um pecado. Trabalhar nos dias que não foi estabelecido para trabalhar é um pecado. Então o Criador nunca se agradou disso e nunca há de se agradar. Então trabalhe, mas não todos os dias, trabalhe 6 dias. Muitos estão me dizendo aí, trabalhe todos os dias para você pegar seu irmão. Não, trabalhe só os 6 dias, porque o 7º dia não nos pertence para trabalho. É deleite nós nos reunir, e também nos dias da lua nova. Então quer dizer, irmãozinho, que a riqueza do homem é só ilusão, mas o amor do verdadeiro Criador, Revavier Xinhaí, é verdadeiro. Essa é verdadeira. A riqueza desse mundo leva o homem sempre que à ruína e ao pecado. Que acumula em riqueza, acumula em quem? Em preocupação e ansiedade. Ele morre, mas a fortuna dele fica aí. Então vós tem que o quê? Permanecer na verdade, seguir na verdade, a fé no Revavier Xinhaí, guardando o mandamento, porque morrendo na graça, ressuscita na graça. Quem não morre na graça, morre na desgraça, ressuscita na desgraça para a segunda morte. Vamos continuar agora. Vamos agora para uma citação que eu quero ler para vocês. Ezequiel capítulo 8, viu? Versículo 14. Ezequiel capítulo 8 e o versículo 14. Havia uma prática, antes de ler o versículo, havia uma prática em que o Criador abominava naquela época no templo. E nós vamos ler essa passagem, porque nos dias atuais, semelhante àquela prática, hoje está se efetuando, hoje nas alcovas de muitas crenças. Olha o que diz lá. Ezequiel 8, verso 14. Diz bem nitidamente. Olha, naquele dia, o Espírito do Criador chamou o Espírito de Ezequiel e levou ao templo que estava em Jerusalém. A narrativa diz isso, ela diz: e levou-me à entrada da porta da casa do Revavier, que estava do lado norte. E eis que estava ali mulher assentada chorando a Tamuz. Olha, esse templo estava em bênção ou maldição. Não era o templo do Criador? Estava em bênção ou maldição? Estava em maldição, meu irmão. Hoje muitas pessoas dizem, não, mas eu estou indo para o santuário. Não, eu estou indo para o templo. Não, eu estou indo para a igreja. Aí você vê, tem uns dias da semana, lembrai do que eu vou dizer aqui. Na metade da semana gregoriana, eles fecham as portas, começam alaridos e gritos, chorando as divindades dele. É exatamente chorando a Tamuz. É o ato de chorar a Tamuz. E quando ele entra nas alcovas dele pela porta de entrada, o assento que ele se assenta, eles viram de costa para onde o líder dele dirige a mensagem que ele disse que é verdade. Ele dirige de costa, se ajoelha e fica com a porta saída com a frente saída pela porta do templo dele. Significa, é a cópia da prática que estava sendo efetuada no templo de Jerusalém. É profanação, o templo dele é uma profanação. Eles não estão profanando o templo dele já é uma profanação. E eles são uma desonra e uma profanação para o Criador. Eu quero agradecer nessa tarde com o término deste assunto, desejando que vós possa ser bem esclarecido por essa mensagem. E quando algum dentre os vossos amigos ou parente ou vizinho vos convidar para essas alcovas, não vá não. Não, mas eu tenho coisa. Não os considerai a ele, porque eles querem que vocês fiquem adequados à crença daquela alcova deles. Que lá é casa de colhimento de dinheiro. Lá não é o templo do Criador, porque o templo do Criador, na profecia, terminou seu uso quando o véu do templo rompeu-se de cima a baixo. A partir de lá, não existe templo do Revavier ou do Revavier aqui na terra. Entendeu? Então não dei ouvido, não dei crédito, não se associei a eles, porque se estão em pecado, vão pecar mais ainda. Muito obrigado a todos vocês, em nome do Revavier Xinhaí. Que assim seja.